raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras, episódio número 10 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e hoje conosco o primeiro goleiro a participar aqui com a gente, Marcelo Carné. Seja bem-vindo, meu goleiro. Muito obrigado, Juan. Fico feliz de estar participando e estar podendo falar sobre a minha história no Flamengo, que é uma história que eu guardo com muito carinho no meu coração. Show de bola. Antes da gente começar, eu sempre dou um panorama, falo um pouquinho dos títulos e números dos nossos convidados. Vou falar os seus aqui com o Flamengo, né? Especificamente. Os títulos são todos na base, né? Copa do Brasil 2005, Carioca de Juvenis em 2006, Copa Japão em 2006, Copa Macaé 2007, Carioca e Brasileiro e OPG também em 2007, também o Campeonato Internacional Circuito das Águas e a Copa dos Campeões de Macaé, também tudo em 2007. Pô, 2007 levantou taça pra caramba, né? Não teve jeito. É verdade, ainda teve com a seleção ainda. 2007 foi um ano que tivemos muito campeonato e muito sucesso. Ainda vou chegar agora nele. No Flamengo teve um jogo como profissional, segundo o site Fla Estatística, que foi um amistoso, né, contra a seleção do Piauí. E aí vem a seleção de base, desde do Sub-15, você ganhou o Sul-Americano Sub-15, 2015. Depois no Sub-17 foi o Sul-Americano, o Torneio Internacional de Tampa e o Mediterrâneo. Também o Torneio Internacional de Beaverton e a Copa das Nações 8 em 2007 e 2006, aí variando os títulos, com 54 jogos na base da seleção. Carreira aí bem promissora no início. Pra gente começar aqui, vou te perguntar, você começou a carreira no Juvenil do Bangu, né, bem novinho, antes da sua mãe te levar pra fazer um teste no Flamengo. Só que um ano antes, você jogava pelo time de Mauá e chegou a ser sondado pelo Flamengo, mas acabou não indo. Você lembra como foi o seu teste no Flamengo e também o que aconteceu nessa época do Mauá pra não ir pra lá? Na verdade era Maran, o nome do time, é Maran de Marechal Hermes, né? Maran? Isso. Ah, sim. Eu lembro bem da história, eu estive no Bangu na escolinha, na época eu era muito novo, né, 96, 97, e fui pra jogar o campeonato de futsal no Maran, e eu tinha costume de fazer muitos gols, né, eu fiz, se não me engano, 28 gols, inclusive joguei até com o Leno, e eu acho que você conversou há pouco tempo. Sim, éramos do mesmo time. Então, a gente fez bons campeonatos, né? Eram 2 campeonatos. E na época o treinador do Flamengo conversou com o treinador do meu time, como no salão e muito jovem ainda não tinha essa questão de empresário, de toda a negociação. E conversou que ele estava interessado em mim, que o Flamengo na época o time não estava tendo muito sucesso. E o treinador não falou nada comigo. Então, como desde muito novo eu era flamenguista, acompanhava os jogos. No outro ano o time acabou e a minha mãe, como sabia de toda a história, me levou no Flamengo para fazer um teste. E quando eu cheguei lá, o treinador, que era o Antônio Santoro, ele me perguntou, ele falou, pô, você que era o goleiro do Maran? E aí eu falei que sim e tudo. Aí ele falou, não, chama sua mãe que eu quero falar com ela. E eu acabei nem fazendo o teste, assim, especificamente, né? Eu treinei num dia e no outro dia eu já levei os documentos todos para me federar no Flamengo. Aí vivi uma vida inteira lá, nem sabia, na época não tinha a menor ideia de tudo que ia acontecer, né? Acabou nem precisando fazer teste porque ele já tinha visto jogar. O treinador, ele chegou a passar para sua mãe, o treinador do Maran, ou ele não falou com ninguém? Não, ele não chegou a falar porque, como a gente tinha um time que era uma agremiação assim, que era mais um time de bairro, né? Um time que de vez em quando entrava nas competições de futsal, mas não era um time não era um time de muita tradição, né? Vamos dizer assim. E como acabou por reunir um time que estava tendo bons resultados, então ele ficou com medo de eu poder sair, né? Até porque, independente de ser muito jovem, a projeção do Flamengo era, apesar de eu não entender muito bem como funcionava a dimensão do Flamengo, só gostava mesmo de futebol e de acompanhar o clube, no Flamengo minha mãe com certeza pensaria 2 vezes, né? Em me tirar e sair talvez no meio do campeonato, né? Entendi. Rolou alguma mágoa com ele aí por ter te tentado vetar essa ida, mais ou menos? Não ficou nenhuma, né? Até porque foi um cara que me ajudou bastante na época, né? Então, essa situação a gente acaba sendo história pra contar, mas de mágoa, de sentimento ruim, eu não guardei nenhum, não. Isso você tinha, 9 anos, né? Quando você chegou no Flamengo, era bem pequenininho. Isso. Acabaram de fazer 9. É bem novinho mesmo. Acho que um dos mais novos até que a gente fez aqui que chegou no Flamengo. Você sempre quis ser goleiro ou jogava na linha antes, alguma coisa assim? E como que descobriu que queria ser goleiro? Eu contei essa história até outro dia, pelo dia do goleiro. Foi uma situação bem engraçada, porque eu estava na escolinha do Bangu na época e na equipe tinha poucos jogadores. E, então, todos os meninos, como na maioria todos novos, quem tinha idade para jogar até o mirim do salão, convidaram a gente para ir fazer um treino, para ver se levava jeito na equipe, né?
que na teoria eram meninos que tinham mais aptidão, né, mais talento. E acabei, quando eu fui, mesmo pra minha idade, eu tinha de 6 para 7 anos, eu era grande, eu era um pouquinho grande pra minha idade. E só tinha um goleiro. E falaram pra eu treinar com, inclusive foi meu treinador depois no Maraná. Inclusive, ele falou pra mim, poxa, por que você não treina de goleiro? Pra ver como você se sente e tudo. E quando eu treinei, gostei porque eu gostava muito de jogar bola, né? Bem criança, e tu ia jogar com vários moleques da tua idade. Mas só que depois, quando minha mãe viu que eu gostei, né, sentiu que eu gostei, e foi comprar as roupas. E quando ela chegou em casa com as roupas de goleiro, ela me botou, eu peguei a roupa pra experimentar e eu fiquei com a roupa, eu não queria tirar a roupa de jeito nenhum. Aí passei uns 2, 3 dias, era uma briga danada pra tirar a roupa. Aí ali foi que meio que a paixão bateu, assim, e eu comecei a ser goleiro e assim foi agora. Escolheu bem, né? Mas levava jeito na linha? Fala a verdade. Levava assim pra minha idade, mas acaba que você começa a desenvolver outros, eu não sei até que ponto eu seria bom ou não, mas aí começa a desenvolver outros tipos de aptidão, né? Você começa a trabalhar de uma forma totalmente diferente, né? Mas eu acho que eu me daria sempre melhor no gol mesmo, acho que foi tudo certo do jeito que aconteceu. Foi a escolha certa, né? E aí, como a gente falou ali no início, você frequentou muitas seleções de base, né, do Brasil. Inclusive disputou o Pan-Americano do Rio, em 2007, e o Mundial também, Sub-17. Como foi essa experiência para você, das duas competições grandes com a seleção Sub-17, que infelizmente até não foi uma boa campanha, né? Foi bom pra caramba, assim, do ponto de vista da carreira, né? Mas a gente sofreu um pouco porque a gente perdeu, o treinador saiu logo depois de que a gente foi campeão sul-americano. Acabou prejudicando um pouco. E quando você tem um trabalho o treinador já estava com a gente há 3 anos, era o Edgar na época. E quando o treinador sai, você acaba perdendo um pouco da referência. E o cara que chegou, o professor Lúcio, não conhece totalmente o grupo, né? Você acaba não conhecendo, só de ver você não conhece, você só conhece no dia a dia. E acabamos até ganhando o torneio das 8 nações, ganhamos meio aos trancos e barrancos, né? Que a gente foi campeão nos pênaltis. E depois a gente pegou o PAN, que era um campeonato que tinha uma idade muito... Poderia levar jogadores de idades acima das nossas. E tem algumas outras situações, né? Pegou um cara que era o nosso zagueiro, foi pego o gato dele. Então, quem tá de fora não tá com aquele entrosamento, né? E jogar um campeonato mundial esse tipo de campeonato, né? PAN e mundial é o mais alto nível, né? Inclusive tem caras, o Tony Kroos jogou na época, da nossa geração. Então era um nível que cada detalhe é importante, né? E acabamos não tendo sucesso, acabamos tendo um detalhe pra Gana. Porque é o que você falou, além da troca de treinador, que já muda muito a filosofia, já vinha acostumado 3 anos, é um trabalho muito longo, essa questão também de mudar a peça e tudo acaba atrapalhando, principalmente na base, que normalmente, né, as seleções de base vem quase que a galera crescendo junto, né, não muda tanto as convocações na época da base, né. Então rola um entrosamento até por isso, né, serem convocados, no seu caso, por exemplo, desde um sub-15 até o sub-17. É verdade, e tem muito peso, né? Porque você está acostumado a um cara que você acredita, né? Quando você é adolescente, você precisa muito daquela pessoa que te dê uma direção. E a gente tinha isso muito com um professor Edgar na época, que tinha uma referência, era muito forte, assim, a relação era muito próxima de todos. Tinha alguns casos, assim, de jogador tá com uma namorada grávida e chegar nele para conversar, porque acaba sendo uma referência meio que paterna, assim, foi um cara que acolhia muito a gente. E você perde aquela referência ali e acaba sendo um baque grande, assim, para um time de garotos, né? Acaba fazendo bastante diferença. Essa relação a gente acaba vendo até com uma certa frequência no futebol, né? Dependendo do perfil do treinador, essa paternidade em relação aos jogadores, principalmente dos jovens, acaba criando bastante e influencia muito na carreira e até na pessoa, né, que o jogador vai desenvolver. Aí em 2010, você subiu pro profissional. E normalmente a espera de um goleiro para ter oportunidade é maior do que para os jogadores de linha, né? Vira e mexe, eles entram e tal. O goleiro tem sempre aquela carreira mais longa, é um cargo de confiança. Então, o goleiro titular acaba jogando praticamente todos os jogos. Não tem um revezamento tão grande quanto um jogador de linha. Como isso é visto por você e qual era o seu planejamento pessoal naquela fase? Falando, não, eu sei que eu vou ficar no banco tanto tempo, pretendo começar a jogar daqui a tantos anos. Tinha alguma coisa assim? Então, na época, em 2008 eu tive um pouco no profissional, que o Paulo Vitor foi emprestado. Aí eu fiquei treinando com o profissional um tempo, né? O tempo do Carioca, que ele ficou fora. E depois, quando eu voltei em 2010, o meu pensamento tinha um cara que era muito consolidado, que era o Bruno, que era um cara que tinha muita moral com a torcida.
Então, sabia que tinha muitas especulações do Bruno em relação a sair, né, pela qualidade dele, pelo momento que ele estava vivendo. Tinha muita especulação de ter uma possível transferência, mas só que era uma situação que, como você falou, o goleiro geralmente começa a jogar um pouco mais velho. Então eu estava com muita paciência, eu queria muito aprender com ele, que era um cara que do ponto de vista esportivo e técnico, era um cara que era uma referência na época. Era uma situação basicamente assim, né, de querer amadurecer, porque eu vinha de ter muitos campeonatos importantes jogando na base. Eu achava que poderia ter uma carreira grande no Flamengo, assim. Então, o meu pensamento mesmo era aprender para quando tivesse oportunidade poder mostrar meu trabalho e poder ficar por um bom tempo, que era o meu pensamento, já que eu estava há muitos anos e era um cara que era totalmente adaptado ao clube, né, e com todas as pessoas, não só comissão técnica, mas com pessoas do entorno. São pessoas que me viram crescer e vivi praticamente uma vida lá, né? Então, meu pensamento era continuar e poder me desenvolver no profissional. Como eu te falei, o Flamengo tem uma tradição de revelar goleiros, né? Tanto que, mesmo que não jogue no Flamengo hoje em dia ou depois, a gente vê bastante goleiro revelado pelo Flamengo sendo titular em vários times, como é o seu caso hoje. E o Lomba, o Paulo Vitor, o Wilson, vários goleiros aí que foram revelados e acabam sendo titulares em outros clubes depois. É uma tradição do Flamengo revelar goleiros de bons níveis, né? E até rola algum trabalho psicológico diferente pro goleiro, para essa espera mais longa? Não tem, assim, eu acho que até falta um pouco, porque é uma posição que se estende um pouco mais, você consegue ter uma carreira bem longa. Então, acho que poderia ter um trabalho assim, voltado para nesse sentido, assim, de você ter um pouco mais de paciência, porque só joga é uma situação mais difícil de você ter aquela oportunidade. E eu acho que poderia ter um trabalho mais assim, e inclusive a paciência dos clubes, né? Porque às vezes certos jogadores que estouram um pouco mais velhos. A gente vê muitos casos aí de jogadores que depois de um tempo rodam aqui e ali, inclusive é um caso hoje de uma referência do Flamengo, que é o Everton Ribeiro. Foi formado pelo Corinthians, acabou saindo e foi estourar depois no Curitiba. Sim. E foi pro Cruzeiro e começou a se desenvolver. Então, acho que o futebol brasileiro em si, ele peca um pouco, às vezes, nesse sentido de ter um pouco de paciência, porque às vezes são caras de 20 anos, 21 anos, que ainda tá novo pro futebol, ainda tem muito a dar pro clube, né, pro que revela que tem um custo grande de todo o processo de formação. Poderia ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes pode se perder talentos por essa pressa, né, já que, o cara já não jogou, passou 1, 2 anos, deixa embora. É que é um momento crítico ali, depois que passa do 20, né, que estoura as idades da base, fica aquele momento crítico que é normalmente quando o cara começa a rodar, né, ser emprestado, como você falou, e muitas das vezes acaba nem conseguindo desenvolver, e quando volta acaba saindo e vai recomeçar a carreira em outro lugar. O exemplo do Everton Ribeiro, por exemplo, é muito bem colocado, inclusive começou como lateral esquerdo, também já mudou totalmente aí sua posição, todo o seu desenvolvimento. E aí, em relação a isso, até você foi um desses também que começou a ser emprestado, assim, um pouco depois de subir no profissional. Você foi Boa Vista e Duque de Caxias, onde você jogou o estadual, a Série B. Como foi para você essas passagens por esses clubes menores e ter sequência, né, pela primeira vez? Eu acho que foi bem bacana, assim, da questão do amadurecimento, porque eu era muito novo. A Série B é uma competição bem forte, assim, mais difícil que a Série A no sentido de ser mais pegado, de pegar lugares mais hostis, assim. Geralmente na Série A é difícil ter um campo ruim. No Série B, às vezes acontece. Então, eu acho que eu era novo para goleiro, ainda tinha 21 na época, né? Acho que na época, se não me engano, só tinham 3 goleiros nas 2 primeiras divisões do Brasil que tinham até 22 anos, que era eu, o Rafael, que era do Santos, e o Renan Ribeiro, que era do Atlético. Então, foi uma experiência, assim, bem marcante, até porque, como eu não tive alguns problemas até nessa questão do profissional, que eu fui afastado e me desentendi no Flamengo e Vasco, arrumei uma confusão e pela idade, né? A gente acaba vai nessa de querer, não vou defender o clube, e fui afastado por essa situação de dar uma voadora no cara. Então acabou sendo uma situação para rever um pouco, né? Você passa por outros lugares, você vê um futebol diferente, que é o que eu estava acostumado, né? De viver a vida inteira no Flamengo, apesar das dificuldades que o clube tinha, é um outro patamar, né? Um outro nível, um outro tipo de futebol que não dos times pequenos. Então, quando eu fui pro time pequeno, eu acho que eu vi um pouco de como era o futebol, e eu acho que me amadureceu muito, tanto como pessoa como profissional do futebol.
Até aproveitando isso que você falou, vou até te fazer uma pergunta que nem estava na minha pauta, mas aí vou fazer uma relação e te deixar a pergunta. Você falou que teve esse caso aí isolado nessa questão do Vasco, da rivalidade, acabou perdendo a cabeça, deu uma voadora e tudo. E recentemente também se deu uma crítica mais forte aí no Daronco, né? Teve uma entrevista que gerou bastante repercussão e tal, já agora no Juventude. Você tinha algum tipo de, ou tem algum tipo de pavio curto, digamos assim, ou tinha e acabou amadurecendo de certo ponto? Como você enxerga essa característica sua? Duas situações bem diferentes, assim, em relação à questão de pavio curto, eu acho que eu amadureci muito, e a questão do Daronco é um pouco diferente, porque você no futebol, você está exposto a uma carga emocional muito forte, assim, você está num nível, um ambiente de tensão muito pesado, e o juiz ali é um cara que está ali para moderar, né, para ser um cara que dê o equilíbrio para que possa a disputa ser o mais limpa possível. E quando um cara que tá ali para moderar o jogo, ele toda hora é agressivo com você, toda hora fala certas coisas que ele tem a arma ali que ele pode dar o cartão. Então, você responder aquelas coisas que ele fala no mesmo nível que ele está falando, você pode ser expulso. Então, é um abuso de autoridade. E isso ali num ambiente de tensão, você acaba ficando indignado, porque não tem como você fazer muita coisa. Não tem como você debater da forma que ele está te instigando ali, no caso, a debater, né? E a gente acaba se estressando e ali eu falei uma forma de se defender, porque isso é uma coisa que as pessoas têm que ter o cuidado de olhar, né? Porque tem algumas questões de falta de educação dos jogadores para com o juiz, que é quando o juiz dá alguma coisa, chega um bolo ali, acontece muito no Brasil isso. Sim. Chega um bolo de jogadores ali para pressionar o cara e pega certos caras assim que, tu faz alguma coisa, poxa, isso não foi pênalti, o cara te agride verbalmente de alguma forma. Então é uma questão que ali o que mais me irritou, e aquilo ali foi um desabafo que não foi a primeira vez. Ele tinha pitado o jogo nosso contra o Inter, foi o primeiro do estadual, e se comportou da mesma forma. E aquele do Grêmio se comportou do mesmo jeito, de tentar intimidar os jogadores, tentar toda hora vir falar contigo como se estivesse te peitando. Como é que tu vai peitar um cara vamos dizer assim, na vida normal? Você não ia agir com alguém no mercado, você ia parar e ia vir falar com o cara, colando o teu rosto no dele. E ali ele faz muito isso. Então é uma questão que ali eu fiquei indignado com abuso de autoridade, e você não ter como, o jogador naquele caso, ele não tem como se defender em relação a isso. Como você falou, ele tenta partir mais para intimidação do que pegar o respeito dos jogadores e saber que ele que controla o jogo, né? E simplesmente vai mais na ameaça, né? De te expulsar ou de te agredir, alguma coisa do tipo. Aí voltando aqui, em 2012, quando você voltou pro Flamengo, ficou como terceiro goleiro, né, atrás do Felipe e do Paulo Vitor. Inclusive ficou no banco, várias oportunidades. O Felipe acabou ficando um tempinho fora, o Paulo Vitor foi agarrando e você virou o reserva imediato, digamos assim. E aí, seu único jogo, como eu falei, foi lá no amistoso contra a seleção do Piauí em Teresina. Você lembra da sensação de estreia pelos profissionais, mesmo não sendo um jogo oficial? Como é que você tava? Foi bem emocionante, assim, porque é uma coisa que a gente espera muito, né? Quando a gente é formado no clube, e como a gente falou antes, eu vivi a minha vida inteira lá, e você, não só como jogador, mas como pessoa, você é criado praticamente no clube, e era um sonho, né? Você vai passando aquele tempo, você vai idealizando, começa como uma brincadeira, vamos dizer assim, de jogar bola, e depois você vai materializando aquela situação, vai entendendo a dimensão do clube, o quanto você é importante, vai desenvolvendo aquele amor ali. Eu já gostava antes, depois de viver 14 anos defendendo as cores do clube, como você não se comporta. Então foi a realização de um sonho, assim. Eu tava até bem nervoso, bem nervoso com a situação, porque eu entrei alguns minutos ali, mas foi a realização de um sonho, assim, depois que passa o nervosismo de correr do meio campo até o gol, passa 2 minutos, você já pega a primeira vez na bola, você já vai passando e vai curtindo aquele sonho ali, realizar aquela situação que você briga tanto, né? Passar por tanta coisa para chegar naquele momento. Não é todo mundo que consegue, e mesmo não sendo um jogo oficial, ter conseguido aquilo ali já foi uma felicidade bem grande. E o Jael naquele jogo, ele mudou todo mundo. Ele já tinha avisado antes ou foi uma surpresa ter entrado? Não, a gente tinha o Cantarelli, que era o nosso treinador de goleiro, tinha me avisado antes. Tinha avisado que eu ia entrar alguns minutos. Aí eu não lembro quantos minutos exatamente eu entrei, mas eu já estava meio que me preparando já para entrar. Já estava com ansiedade ali esperando, né? Verdade. Aí no fim do ano não renovaram seu contrato, no final de 2012. Você até teve uma renovação curta, né? Ia acabar em agosto, estenderam até dezembro, mas aí para sequência acabaram não renovando. O que aconteceu para você ali para te dispensarem, mesmo com esse histórico de goleiro promissor, e como a gente falou, sabendo que o goleiro tem que esperar um pouquinho mais?
Então, a minha renovação foi um processo um pouco complicado, assim, porque na minha cabeça, quando eu voltei ao clube em 2012, na minha cabeça eu sairia no meio do ano, né? Porque o Luxemburgo não queria, como só tinham 3 goleiros, e eu tinha contrato em Vigor, né? O Luxemburgo não queria ficar só com 3 goleiros. E quando eu voltei, de início, o terceiro goleiro era o César. Passados os treinos, acabaram mudando essa ordem. Aí começamos a conversar sobre a renovação com os treinos, assim, o João tava me dando bastante moral, assim, pelos treinos que eu estava fazendo muito bons treinos, e eu pensava na época de não queria renovar só pelos 4 meses. Só que acabou chegando, a negociação se estendeu um pouquinho e acabou chegando próximo do final do meu contrato, e o Felipe estava com muitos problemas de lesão e só tinha 2 goleiros, né? Foram 2 goleiros e acabamos para encerrar logo essa situação e eu continuar, como eu estava na iminência de poder entrar, poder jogar. Acabamos acertando até o final do ano. Tinha uma conversa para renovar para o outro ano. Só que era uma conversa que era com a Patrícia, só que como tinha a situação do César, que era também um cara que tem muita qualidade até hoje está no clube, e era um cara que tinha um contrato mais longo, o Bandeira entrou com uma proposta, né, de uma austeridade, de cortar custos, né, para transformar o Flamengo no que é hoje, e ali acabei não ficando, talvez por essa questão, né, de ter um cara também que muito se apostava, que era também igualmente novo e que tinha um contrato mais longo. Mas só que não tenho nenhuma mágoa, assim, foi uma situação do mercado do futebol, né? Hoje a gente vai, talvez naquele momento eu fiquei chateado de não ter ficado, mas a gente vai entendendo como funciona o processo do futebol e hoje só resta gratidão e a felicidade de ter tido a história que eu tive lá dentro. Que realmente, ficar 14 anos lá dentro, na hora que começa a chegar perto de viver mesmo, né, a carreira ali profissional e tudo, dentro do clube, acaba acontecendo. Imagino que deve rolar uma chateação, mas tem a maturidade de entender a questão do mercado, né, da demanda. E aí, numa entrevista também, você chegou a dizer que tinha proposta para jogar o Paulistão naquela época, mas preferiu ficar no Flamengo, renovou até o final do ano, porque te disseram que você ia ficar, que ia te dar continuidade, o que acabou não acontecendo, como você acabou de explicar. Qual era o clube no Paulistão que tentou te contratar e se você se arrependeu de ter recusado, já que acabou não ficando no Flamengo depois? A situação foi meio complexa, né? Porque o Léo Moura me indicou no Paulista de Jundiaí, quando acabou a temporada. E ficou naquela de vou renovar, não vou renovar, e o Pelai comunicou ao meu empresário que eu ficaria. Tanto que em 2013 eu me apresentei no dia 2 ou 3. Só que foi comunicado, nesse dia foi comunicado a mim que eu não ficaria mais. Então eu deixei de lado essa situação porque a palavra foi que eu ficaria. Então foi essa questão que foi um disse-me-disse, não vai ficar, aí depois acabei não ficando, acabei deixando de ir pro clube, acabei também que foi um momento bem legal. E ali no caso ainda estavam bem conturbadas, assim, troca de presidência já é uma situação complicada, ainda mais com um cara que teve a proposta de fazer com o clube que o Bandeira estava fazendo. Então acho que são efeitos um pouco colaterais dessa questão toda. O Flamengo é um clube muito grande, que tem muitas coisas a se ajeitar, um cara que entra com a proposta de tentar fazer organizar o clube, que viveu anos com muita bagunça do ponto de vista administrativo e acabou espingando ali, mas como eu te falei, né, no resto não tem mágoa, as coisas acontecem como tem que acontecer e ali foi uma questão mesmo que hoje eu consigo olhar e entender que era uma situação que estava entrando uma diretoria que estava tentando fazer uma coisa revolucionária como fez, né? Hoje a gente vê que tudo aquilo pro clube, tudo aquilo que aconteceu gerou muitos resultados. Demorou aí praticamente 7, 6 anos, né, para conseguir colher o fruto, mas foi um trabalho realmente muito bem estruturado. Pena até que o Bandeira não estava no momento da glória, né, acabou sendo na mão do Landim, mas acho que a grande maioria da torcida tem a consciência da importância dele nesse processo. Agora uma pergunta assim, vamos ver se sai alguma coisa aí. 14 anos de clube, tem alguma história lá no Flamengo que você nunca contou pra ninguém, que pudesse passar aqui um bastidor? Pode ser uma curiosidade, uma história engraçada que aconteceu? Eu acredito que eu não vou lembrar de uma história engraçada, cara, mas acho que a curiosidade maior foi do Adriano, assim, foi uma situação que foi não engraçada, mas de como as coisas funcionam, né, que na época ele voltou em 2012 ao clube e estava fazendo uma preparação longa e ele acho que estava chegando no melhor da forma dele. Eu como vendo ali o ambiente, eu achava que era um cara que ele voltaria a ser o Adriano, porque ele estava treinando muito bem, estava treinando depois de um tempo com
tendão de Aquiles dele, ele estava voltando a treinar, teve um jogo treino contra o Audax que ele fez 3 gols no jogo treino, e logo depois ele parou de ir, né? Ele começou a não ir mais. Acho que foi uma situação que talvez naquele momento ali poderia mudar muito a história do clube, né? Poderia ter colhido resultados ainda mais cedo. E até pra ele, né? O Adriano sempre fica essa sensação de um cara que a carreira era pra ter ido muito mais longe do que foi, né? Até mesmo na seleção, era o sucessor natural do Ronaldo e acabou deixando essa lacuna na seleção de centroavante, que a gente sofre um pouquinho até hoje. É verdade. Ele é um cara que, dando minha opinião de goleiro, assim, é um cara que eu nunca treinei com mais ninguém na vida, assim, que tivesse a qualidade que ele tinha, né, de finalização e tudo. Era impressionante, era uma coisa que era até difícil pra gente, assim, de treinar com ele, porque a precisão dele até quando eu subi profissional, teve um treino que a gente fazia, eram 4 gols, era um mini torneio, e eu não dei a bola nele. Umas 2, 3 vezes ele tava com 2 zagueiros e ele pedindo a bola, eu não joguei a bola nele. E ele, quando acabou, deu o intervalo da primeira atividade, ele me chamou no canto e falou que quando eu peço a bola pra você joga em mim. Eu falei, pô, mas tinha 2 caras contigo, ele não tem problema. Eu falei, não, ele tá pedindo, e eu jogava a bola nele, e podia ter 2, 3, ele trombava com todo mundo e ficava com a bola. Era uma coisa que era bem impressionante. Ele era demais mesmo, era muito forte, cara. Dava até medo de botar a mão, não dava não? Era difícil, cara. Era difícil porque a bola não chegava nem perto da gente. Ele chutava, a finalização dele era impressionante. Não passava nem perto do goleiro. Era surreal. E aí, como você adiantou, você foi pro Tombense, acabou não indo pro Paulista, mas foi pro Tombense, que é um time conhecido até por ser, digamos assim, por ser um clube de empresário, né? O Eduardo Duran tem uma força muito grande lá no Tombense. Ele serve muito de vitrine, digamos assim. O seu pensamento quando foi pra lá era esse também, de é um time que eu sei que vai me projetar de novo, ou não, vou competir mesmo no Tombense, digamos assim? Quando eu fui ali, foi uma questão que não deu para pensar muito, né? Porque no terceiro, eu apresentei no Flamengo, e no outro dia o Marcelo Cabo já queria que eu fosse pro Tombense, e acabei, como eu ia ficar, foi uma negociação muito rápida, né? O Eduardo era meu empresário e falou, não, Marcelo, vai pra lá que tá montando um time para chegar, vai ter um time para brigar. Então eu fui pelo time ser competitivo, eu conheci alguns jogadores que estavam lá, e eu achava que a gente poderia brigar no Mineiro e fazer um grande campeonato e poder voltar a um grande clube. A questão toda era em torno da carreira mesmo. Achava que era um time que poderia projetar e poderia me levar de volta a grandes clubes, até por ter um cara que era um empresário que tinha muita força e estava montando um time bem competitivo que tinha condições de chegar nas fases finais do Mineiro. Show de bola. E aí no Boa Vista que você foi depois, você também teve 3 passagens, né? Foi logo depois saiu, voltou, inclusive sendo campeão da Taça Rio em 2014, e lá você reencontrou até o Getúlio Vargas, que também é mais um goleiro revelado pelo Flamengo e tudo, hoje em dia é jornalista, parou cedo até. Qual a sua relação com o clube lá de Bacaxá, né? O Boa Vista, e o que a presença do Getúlio, que vinha do mesmo lugar de você, tinha uma trajetória similar aí de início de carreira, porém já era um pouco mais velho, acrescentou na sua carreira naquele momento? Ele chegou um pouco depois, né? Acho que mais experiência mesmo da convivência e tudo. E em relação ao Boa Vista, eu tenho muito carinho, né? O João Paulo é um cara que sempre me ajudou muito. É um clube que mora muito no meu coração, porque foi o primeiro fora do Flamengo que eu tive, né? É um clube que dá toda a estrutura pro jogador, tanto que hoje em dia tem sido mais presença nas finais, né, do estadual. Eu espero e torço que o time possa ganhar projeção nacional, porque o Rio carece disso, né? Além dos 4 grandes, só tem o Volta Redonda que está na Série C. Então, tu vê a grande maioria dos centros do país, aqui eu vejo isso muito no Sul, os times querem disputar as competições nacionais, né? E no Rio tem muito pouco disso. E o Boa Vista eu acho que é um clube que poderia, pelo investimento do João, pela estrutura que dá para o atleta, poderia, no mínimo, estar numa Série C do Brasileiro, ou até numa Série B. Então eu torço muito, é um clube que sempre eu voltei já 3 vezes e sempre estou em contato com o presidente, que é um cara que eu tenho muito carinho, e é um clube que eu torço muito, sempre estou na torcida e torço para que possa estar figurando numa divisão nacional maior, né? Tem jogado um pouco mais a Série D, tem sido mais competitivo, né, nas últimas Séries D, e eu torço para que possa começar a migrar também para as competições nacionais, né, possa ter um pouco mais de um histórico mais, se voltar mais, romper a barreira do Rio e ter o foco também no Brasil. Sim, sim. É uma porta que você aparentemente deixa sempre aberta, né? Bem legal. E até
sobre isso que você falou, do clube não focar no nacional, a gente vê muito que, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma tradição, até diferente de São Paulo, dos times eles se prepararem muito pro estadual, né? Parece que todo investimento é só naquele momento, e aí acaba, tem desmanche de time, tudo isso, né? Então, acaba não conseguindo manter para poder buscar algo nacional. É difícil. Futebol carioca, eu acho que, tirando o Flamengo, a gente tem visto os casos de atraso de salário. Essa questão mesmo de times que só focam só no estadual. É um lado do futebol assim que eu não entendo muito bem, até porque tem times muito tradicionais, times que têm torcidas bem fanáticas, né? Eu acho que acredito que o futebol do Rio poderia ser tratado com um pouco mais de seriedade. A gente vê muito esses casos de atraso de salário em vários clubes e montar um time em um mês para você estar disputando o campeonato, você não vai explorar toda a qualidade daqueles jogadores para atuar em conjunto, né? Você precisa hoje no futebol está cada vez mais claro que você precisa de sequência. Time para 4 meses, joga um campeonato, depois você desmancha, aí você faz o time no outro ano. Isso, a própria qualidade do campeonato cai, né? Cai muito e a gente vê como os estádios no Rio têm ficado vazios. A exceção do Flamengo, acho que o estádio no Rio tem ficado, a média de público do estadual tem sido muito baixa e a qualidade dos jogos tem sido igualmente baixa. Então acho que isso repercute, né? Repercute no todo, né? Futebol carioca. Sim, é um estadual que perdeu aí completamente seu charme. Inclusive, até a tradição que tinha muito de jogadores se destacarem no estadual e irem para os grandes, hoje em dia quase também não são aproveitados e quando vão, chega no grande não tem nem chance e já volta. Não tem mais aquele aproveitamento que tinha antigamente. Aí, do Boa Vista você foi pro Nova Iguaçu, depois Brasília e ficou sem clube. Aí tem uma história curiosa que você virou Uber, né, durante um tempo. Como foi pra você esse momento aí da sua vida? Você chegou a pensar em desistir? Como é que tava a sua cabeça? Então, o que aconteceu foi que eu tinha um contrato com Brasília. A gente estava falando do futebol do Rio. O futebol de Brasília, além disso, não tem nenhuma tradição, né? Sim. E eu tinha um contrato que era até o final do ano no clube, só que o clube ficou sem calendário no meio do ano. Então, o clube parou de me pagar, né? Não tinha muito o que eu fazer, assim, a questão do Uber foi mais porque eu não pensava em parar. Eu sou professor de educação física, né? Formado em educação física, mas eu não gostaria de começar a exercer a profissão sendo que eu tinha pretensão ainda no futebol. Você não vai se comprometer com um aluno e você vai... Um mês depois eu arrumava um clube, eu fechava com algum clube e sairia e deixaria a pessoa na mão. Eu não consigo ver não acho isso correto. Então o Uber foi ali que era uma situação que não tinha muito vínculo e eu conseguiria estar fazendo alguma coisa e tá ganhando algum dinheiro. Já teve alguma situação de te reconhecerem no Uber? Cara, tu não é goleiro? Não, acho que não, porque passou um pouco do tempo, assim, principalmente do Flamengo, né, que aparecia mais na TV periodicamente. Então não lembro de nenhum caso, assim, de alguém que tenha me reconhecido, que tenha falado alguma coisa desse respeito. Ah, sim. Ainda mais que no Uber não aparece sobrenome, né? Talvez se aparecesse Marcelo Carné e não só Marcelo, as pessoas podiam até se ligar. Poderia ser uma das questões. Aí, quando você voltou pro futebol, você voltou lá no América de Teófilo Otoni, lá no interior de Minas. Aí depois foi pro Audax, Bom Sucesso, os dois aqui do Rio de Janeiro também. Você chegou a achar, até por essa pausa, e quando voltou, rodou por times menores, chegou a achar que não voltaria a disputar competições maiores, mais relevantes, até no cenário nacional, como a gente citou? Não, eu não acreditava porque a situação do Bom Sucesso principalmente, né? Foi uma situação que eu fiz um estadual muito bom na América de Teófilo Otoni. Surgiram algumas situações, mas só que eu não poderia ir para clube que atrasasse salário, né? Que tivesse problema de histórico de atrasar salário. E como surgiu a situação do Audax, eu sabia da seriedade do clube, que era um clube bem sério, que era um clube que era muito correto. Inclusive, se não me engano, no Rio até fechou agora, que é uma pena. Que era um clube que, apesar de estar na segunda divisão do Carioca, era um clube que o seu Mário, lá de São Paulo, e o Gustavo geriam um clube de uma forma muito... E o Michel geriam um clube de uma forma muito correta. Era um clube que foi uma pena até no ano que eu estava lá, que a gente fez uma campanha que foi bem, perdemos para o América no jogo do acesso. Foi uma pena o clube não ter subido, que era um clube que com certeza agregaria muito no futebol carioca, né? A primeira divisão. Após eu sair do Audax, eu fui manter a forma e jogava num time de amigos e quebrei a mão num jogo com eles. Então acabei surgiram algumas situações boas assim para 2018 e acabei ficando sem poder jogar, né? Voltei a poder treinar normalmente em março. E quando os estaduais já estavam se caminhando para o final, por causa da Copa, tudo começou mais cedo, né? Pelas situações que surgiram
no final de 2017, antes de eu machucar a mão, eu acreditava que ainda poderia dar outros saltos, assim, né? Que apareceram alguns estaduais bons, apareceu a situação do Mineiro, do Gaúcho, de Alagoas, então eu achava que ainda podia, ainda tinha linha para queimar depois do ano que eu tive e das situações que aconteceram. Entendi. Quebrar a mão pro goleiro é praticamente um ligamento do joelho pro jogador de linha? É bem difícil, porque eu quando eu voltei no bom sucesso, eu ainda me sentia muito travado, com muito receio por causa da mão, né, de apoiar a mão. Quando cheguei ao Juventude, eu ainda tinha, às vezes sentia algumas dores. Acho que esse ano foi o ano que eu operei no final de 2017. Esse ano que eu comecei a treinar sem nenhum tipo de dor. Assim, passou bastante tempo, né? Até eu ter hoje sem receio nenhum e tá podendo treinar sem nenhuma dor. É uma situação que pro goleiro acho que pode se comparar a um ligamento. Que é uma lesão bem difícil, né? E hoje aí você é goleiro do Juventude, que é um clube tradicional, já foi campeão aí de competições nacionais e tudo, e disputa as principais competições. Para você foi um recomeço e uma nova oportunidade para voltar à elite do futebol? Foi sim, o Ju abriu as portas, cara. Eu tive uma situação que em 2015, quando eu saí do Boa Vista, o meu nome esteve aqui e acabou quando eu cheguei ao treinador de goleiro, a gente conversando, assim, ele me explicou porque na época ele escolheu um outro goleiro em relação a mim. Que ele falou que na época ele preferia um cara mais velho, que tinha um moleque que era novo, que é muito bom goleiro, até tá na Chapecoense, que é o Elias. Então eu tive por pouco eu não vim pro Juventude. E esse mesmo, o treinador que na época escolheu o outro, dessa vez ele que foi me bancou, né, pra voltar pra cá, pra vir pra cá, né. E foi um grande recomeço, assim, eu encarava como uma chance da minha vida. Sabia do meu potencial, sabia que tinha condições de voltar a um clube de elite e sabia que era a melhor chance em muito tempo que eu tinha. Então, desde que eu cheguei aqui, eu encarei como a chance da vida. E quando você, principalmente na minha posição, né, quando você encaixa a questão do teu potencial, de ter teu talento, e você tem a maturidade, como eu cheguei aqui com a cabeça totalmente diferente do que eu já tive há anos atrás, sim, acaba maximizando, né? Você consegue demonstrar tudo aquilo que você tem para demonstrar. E desde então eu acredito que tenho só evoluído. Ano passado foi um ano muito bom e esse ano tem sido ainda melhor. Uma coisa que eu acredito muito, assim, que é a questão da maturidade hoje, da idade. Eu devo muito à minha formação, inclusive no Flamengo, que eu peguei grandes profissionais, da formação, da qualidade e da maturidade. Eu acho que hoje eu posso sonhar, sim, em voltar a jogar na elite do futebol. Você lembra quem era esse goleiro que tomou sua frente lá daquela vez? Era o Galato, que era um cara que já tinha um nome já, que tinha jogado no Grêmio, que tinha um cara que tinha muita moral até aqui no Sul, tinha uma reputação aqui no Sul, que era um cara que tinha um nome bem forte, e ele falou que na época ele achou melhor vir pra cá. E como a gente falou anteriormente, né, uma questão de mercado mesmo do futebol, coisas que acontecem. E você chegou para disputar o Gauchão, foi bem no Gauchão, principalmente no jogo contra o Grêmio, se eu não me engano você pegou pênalti e tudo. Depois no Botafogo, na Copa do Brasil, você também teve uma atuação, foi melhor em campo. E aí renovou para ficar o restante da temporada. E aí como foi para você conseguir o acesso da Série C para a Série B com Juventude? E quais eram as pretensões do clube esse ano, antes da pandemia, né, principalmente, que ninguém contava com ela? Então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um pré-acordo, né, até o final do ano, só que o contrato era até o Gauchão. Então eu consegui manter a regularidade boa. Depois no Brasileiro foi uma acesso muito legal, né? Porque eu vejo o Juventude pela estrutura que tem, não é um clube de Série C, é um clube que tem que estar no mínimo numa Série B do Brasileiro, pela tradição, acho que pode alçar voos ainda maiores. A gente teve um campeonato que foi muito regular, né? Com a Copa do Brasil é uma engrenagem, é todo um processo. A princípio, né, o pensamento do clube era só passar na primeira fase da Copa do Brasil. E a gente acabou chegando nas oitavas, que perdemos pro Grêmio. Então, com o dinheiro que entrou dessa campanha, que foi muito boa, conseguiu se reforçar e a gente montou um grupo. O Marquinhos chegou também, tem muito, muito mérito que o Marquinhos Santos conseguiu dar uma cara ao time que a gente jogava de um jeito que a gente conseguia jogar de igual para igual contra qualquer time, como foi contra o Grêmio, quanto foi contra o Botafogo, que era um time de Série A.
a gente montou um time que tinha um perfil muito parecido, que eram muitos caras que estavam querendo um lugar só, querendo construir uma história, né? E a gente manteve a regularidade, fomos o único time dos 2 grupos da Série C que nos mantemos no G4 praticamente o campeonato inteiro, que a gente entrou na segunda rodada e não saiu mais. Inclusive ficamos em primeiro a maior parte, nos classificamos no grupo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A gente classificou com uma rodada de antecedência, fomos o único time. E o jogo do acesso a gente empatou o primeiro jogo fora de casa, o segundo nós ganhamos de 4-0. Então foi um acesso que foi meio incontestável, né? Acho que faltou ali o título, porque depois do acesso saíram alguns, inclusive o treinador saiu, foi para a Chape e acabamos perdendo alguns caras importantes e isso prejudicou um pouco. Mas foi um acesso, o acesso foi incontestável. E a questão esse ano o pensamento do jogo principal, o objetivo era a Série B do Brasileiro, que era brigar pelo acesso, poder estar brigando, poder fazer uma campanha de brigar na parte de cima e chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, que a gente estava disputando agora, né? Com a América de Natal, né? Isso, empatamos em casa. E o Gaúcho, a gente pensava em chegar até pelo menos tentar chegar a uma decisão do um turno, né? Chegar no semifinal, mas acabamos tendo uma campanha bem ruim, né? Não conseguimos mostrar nosso melhor jogo. Tivemos alguns problemas de lesão que foram importantes, mas o Campeonato Gaúcho estava sendo um campeonato muito ruim para as nossas pretensões, e não só da questão do resultado, mas do ponto de vista do desempenho como conjunto, assim, estava falhando. Entendi. E no dia 4 agora de maio desse ano, o Flamengo perdeu o Jorginho, né, que era massagista do clube há 40 anos e tudo, e eu vi que você prestou uma homenagem para ele nas suas redes sociais. Como era a sua relação com ele? Tinha uma proximidade, uma amizade? Então, cara, o Jorginho é um cara que vai fazer muita falta no mundo, que é um cara que realmente ele se preocupava genuinamente, assim, com todos os jogadores, né? Ele é um cara que no tratamento do dia a dia, assim, tanto que vários jogadores que tiveram passagem pelo Flamengo prestaram homenagem. Eu sou um pouco suspeito para falar por ter vivenciado, né? Por ter crescido no clube. Tem muitos caras que no Flamengo do entorno, assim, de comissão técnica e de parte administrativa, que eram pessoas que acolhiam muito os jogadores, né? O Jorginho era um paizão, assim, para todos. Era um cara que era uma pessoa doce, assim, uma pessoa que tratava todos com muita educação. Inclusive até minha mãe ficou muito chateada, porque minha mãe, quando a gente era novo, minha mãe ficava muito no clube, sempre comigo, sempre tá brincando, tá conversando e tudo, e ele era um cara que era ímpar, tinha um caráter ímpar, era um cara de uma luz, assim, um cara que era uma pessoa muito boa. E hoje em dia a gente vê tantas atitudes idiotas aí, tantas pessoas falando tanta besteira, e um cara que era querido por todos, que tratava todos bem, vai fazer muita falta no mundo do jeito que as coisas têm se desenrolado. Com certeza. A imagem que a gente tem até de fora, né, é exatamente essa, que é um cara querido por todo mundo, né? Até porque não é à toa ficar 40 anos no clube, não é pra qualquer um. Quando várias pessoas que passaram pelo clube, várias e várias que eu conheço, prestam homenagem ao cara, quer dizer que ele fez uma coisa de muito bom, né? Quer dizer que todo mundo que passou ali, por mais que às vezes o cara passasse muito pouco tempo, só levou coisas boas do cara. E isso já diz muito, já pelo... Qualquer coisa que eu falasse aqui, acho que não resumiria tão bem quanto isso, né? De todo mundo prestar esse tipo de homenagem a uma pessoa que às vezes pode ter convivido até há pouco tempo. Com certeza. Eu vou fazer a última pergunta antes de entrar aí na pergunta dos nossos seguidores. Em 2003 você se formou como educação física, até como você já adiantou um pouquinho, e gosta muito de ler, tem interesse sobre a política no esporte também, até onde eu sei. E você já tem planos para quando encerrar a carreira? Então, é porque eu gosto muito da parte de campo, né? Eu gosto muito da questão da parte tática. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa parte e gosto da gestão, tanto a gestão de pessoas, né? De estar gerindo questão de comissão técnica e jogadores, e gosto da parte administrativa. Eu não tenho ainda uma direção assim, vou ser aquilo, mas eu tô começando a explorar as situações, tô começando a ler bastante, quero fazer alguns cursos de gestão para que eu possa, quando tomar a decisão de encerrar a carreira, já ter um direcionamento, né? Já saber qual caminho eu vou percorrer. Já está preparado, né? Vou entrar agora aqui na Voz da Nação, que é onde os seguidores mandam perguntas pra gente. Separei aqui 3 perguntinhas para você. A primeira é do Jonathan Pontin. Ele pergunta quais as vantagens e desvantagens de atuar em um time do interior. Então, eu acho que a vantagem, acho que é a tranquilidade para trabalhar, né? Que as pessoas amam o clube, mas geralmente a torcida não é uma massa como um Cruzeiro da vida, um Flamengo da vida, com aquela massa que então você acaba tendo uma tranquilidade em
inclusive quando as fases estão ruins, você tem a questão, tem a pressão, mas não é uma pressão que atrapalha o dia a dia do clube, o andamento do dia a dia do clube. Não acho que talvez seja vantagem só do interior, mas é o carinho da torcida. Acho que é muito próxima a relação. Quando eu saio na rua aqui, as pessoas tratam com muito carinho. Proximidade é maior, né? É um pouco maior do que quando é um clube de massa. Acho que as pessoas vivem mais a vida delas e têm a dedicação ao clube. Mas quando é do interior, assim, as pessoas vivenciam muito mais o clube. Toda hora estão preocupadas, querem ajudar financeiramente, enfim, querem vivenciar, mas acho que vivenciam um pouco mais o clube. Eles se sentem mais próximos até, né, no quesito de alcance do clube, né? Pô, o clube é aqui, é da minha cidade, tá aqui do meu lado, eu consigo acompanhar mais o dia a dia, não é uma instituição muito maior do que eles, entre aspas, né, digamos assim. Pode ser assim, é mais ou menos por aí mesmo. E qual a desvantagem? Não tem aquela questão do público, apesar de ano passado a gente ter tido uma das 30 maiores médias de público, né, para um time que estava na Série C, eu acho que falta um pouco da calor, assim, não tem aquela... Eu não sei como te explicar, mas falta a presença maior, assim, tem uma parte que é mais calorosa, mas é pouca, é uma parte pequena. Não tem aquela questão de cantar o tempo inteiro, né? Eu acho que só tem uma parte da torcida ali, que talvez seja desorganizada, que tem os cantos e tudo, mas o resto é uma postura mais europeia, vamos dizer assim, de estar mais observando ali, de aplaudir na hora que sai o gol e tudo. Mais plateia do que torcida, né? Exato, acho que é um pouco por aí. E a pergunta do Flávio do Rio de Janeiro é: qual time você gostaria de jogar e se aceitaria jogar no Vasco? Eu acho que é profissional, né? A gente tem um carinho muito grande pelo Flamengo, por toda a história, mas acho que não seria um problema, porque a gente vê tantos casos, né, de jogadores que jogaram nos dois clubes. Inclusive o Lennon, que você falou, jogou também. Exatamente. Qual foi a outra? Qual clube que eu gostaria de jogar? Assim, acho que não tem nenhum, assim, tem alguns que eu simpatizo, mas que eu gostaria muito de jogar naquele, desde sempre, que eu sempre quis jogar, eu joguei, consegui jogar, consegui ter uma história legal, que foi o Flamengo. Então agora eu não tenho, eu tenho um pouco a carreira um pouco mais aberta, né, essa questão. Só gostaria muito de voltar a jogar, de conseguir jogar uma Libertadores. Então acho que é mais a questão das competições que eu quero jogar do que no clube que eu quero jogar. Agora a última pergunta do torcedor é de um parceiro teu, mandou aqui pra gente, o Vitor Saba. Lembra dele, né? Lembro, o Vitor é muito legal. Tá no ar a entrevista dele, ele foi bem maneiro, cara, curti bastante conversar com ele. Ele perguntou aqui, qual o jogador mais inteligente que você jogou junto? Eu não sei, mas é difícil falar, assim, eleger um, né? Mas o Vitor é um deles. O Vitor a gente conversou várias coisas legais. É um cara cabeça pra caramba. Tem alguns que estão interessados, né, em buscar, né? Hoje estou até jogando com um aqui que tem uma questão intelectual, tem a parte cognitiva desenvolvida, que é o Pedro Ken. Também às vezes consigo conversar sobre algumas coisas que são mais importantes, mas tem o outro aí, acho que os dois que eu me lembro agora são eles dois, mas tem alguns que eu tenho convivido que são pessoas bacanas, assim, de se conversar, né? Mas eu acho que falta um pouco, principalmente dos caras se posicionarem um pouco mais. Mas tem muito jogador que guarda posicionamento para ele, independente de qual seja o posicionamento. Eu acho que o atleta em si, como representa, tanto a gente se inspira no atleta, eu acho que falta um pouquinho mais das pessoas não terem vergonha de expressar os posicionamentos. Sim. Inclusive no dia a dia, às vezes acho que falta um pouquinho. Acho que os jogadores são meio que retraídos, assim, meio que ressabiados. Se é com medo de algum efeito colateral, como a gente sabe que existe, em questão de diretoria, né, de dirigentes, de não contratarem caras que falam sobre as coisas que pensam, mas eu acho que falta um pouquinho disso. Eu acho que tem dos dois lados, né? Tem esse lado esportivo de medo de repreensão e também o lado até de mídia social, que hoje em dia também a galera tá batendo aí sem dó. Agora, nossa parte final da entrevista é chamada de Fla Rápida. Eu faço perguntas objetivas pra você e você me responde com a primeira coisa que te vem à cabeça. Tranquilo? Certo. Vamos lá. Marcelo Carné é... Goleiro. Acho que goleiro. Melhor jogador que você jogou junto? Ronaldinho Gaúcho. E contra? Tardelli. Eu acho que Tardelli foi o cara que eu olhava e falava assim, cara, esse cara é realmente... Esse é brabo. Na parte dele do Atlético Mineiro. Sim. Um ídolo? Acho que o Júlio César, pela trajetória dele no clube, assim. É um cara que tem uma carreira que quem foi formado do Flamengo se inspira nele, ainda mais na posição. É, meu também. Tô tentando trazer ele aqui. Um rival? Hoje o Caxias, né? Que é o rival do Ju. Melhor jogo da carreira? Contra o Botafogo, ano passado no Rio. Apesar de ter alguns na base também que eu gosto. Tem um Flamengo Santos que eu joguei na Taça Belo Horizonte, que o Wagner, na época, até que o treinador dos goleiros hoje profissional, falava muito dele, falava muito sobre o jogo. Falava, cara, o que ele fez nesse jogo aí, tem que falar pros caras do Rio e tudo. O jogo me marcou bastante também. E o pior?
o ano passado que eu perdi de 6-0 pro Grêmio. Acho que não o pior de desempenho, mas o mais dolorido, assim, foi um jogo que me deixou bem chateado por várias semanas. Eu fiquei remoendo aquele dia. Aqui eu tenho a pergunta 1 gol, mas pra você eu vou perguntar uma defesa. Teve um ano passado que foi bem especial pra mim, que eu acho que foi se eu dei minha contribuição pro processo, foi ali que foi contra o Atlético Acreano. Que o cara chuta a bola e a bola, o meu próprio zagueiro desvia, quase dentro da pequena área, assim, desvia no pé dele e eu consigo voltar e defender ela ainda. E ali era um jogo que a gente estava 3 jogos sem vencer, se a gente não ganhasse, a gente sairia do G4. Ali era o 37 do segundo tempo. Se a gente tomou o empate, talvez a gente não conseguisse virar o jogo, fazer o 2-1. E ali foi o jogo, logo depois a gente ganhou o outro e classificamos. Acho que ali a defesa foi bem especial. Na linha de fundo, vem levantamento ali pra dentro, a ganhar, a bola vai passando por todo mundo, vai sobrar mais atrás, vem um tiro! Marcelo Carné defendeu! Na minha carreira faltou, ou falta, né? Faltou ter uma sequência no profissional do Flamengo. Eu gostaria muito de ter tido uma sequência de jogos assim, no profissional, por toda a minha carreira na base, eu gostaria muito de ter tido uma sequência de jogos para que eu pudesse tanto dar um retorno ao clube por aquele investimento todo que é feito na nossa formação, tanto para mostrar para a torcida por toda a vivência. Tu é formado no clube 14 anos ali, um cara que amava jogar no clube, que realmente eu me dedicava muito. Então acho que faltou isso, faltou ter uma sequência de jogos no profissional. E meu auge foi? Acho que ainda tô vivenciando, acho que posso chegar ainda... Posso ser o melhor goleiro que eu sou hoje e posso jogar num nível ainda mais alto. Acho que ainda tá por vir. Acho que tá tudo se encaminhando para que quando chegar eu possa estender o máximo possível. Show de bola. E para fechar, vou falar 4 números de camisa. Você vai me falar o primeiro jogador que te vem na cabeça com aquele número. Camisa 12. O Júlio César. Camisa 8. Kaká. Camisa 10. Zico. E camisa 1. Acho que o Dida. O Dida é um cara que eu tenho muito respeito. Show de bola. Então, vamos ficando por aqui. Marcelo, muito obrigado, cara. Te agradeço bastante aí pela entrevista, foi bem legal. Gostei bastante. Sempre legal conhecer a história aqui, a gente entender tudo que rolou, né, e tal. A torcida não tem esse lado da história, né? Muita gente só vê o jogou, não jogou, acompanha dentro de campo e acaba não sabendo. Então, nosso trabalho é trazer isso aí pra nação conhecer melhor, principalmente as crias, os caras revelados aqui que tem muita identificação. Então deixa o espaço aberto também, se quiser deixar sua consideração final, sua última mensagem, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, cara. Agradeço pela entrevista, pela chance de falar, né? Eu guardo muito carinho da minha história no Flamengo. É um clube que nunca vou deixar de ser grato por tudo que me proporcionou tudo, né? Me proporcionou chegar à seleção, me proporcionou conhecer o mundo, conhecer vários lugares do mundo, proporcionou eu jogar no meu time de infância. Então eu sou muito grato e sempre vou estar na torcida pelo clube, sempre vou desejar o melhor ao Flamengo. E agradeço a você pela oportunidade, pela abertura, por poder estar falando um pouco da história. E acho que é isso. Show de bola. Cara, grande abraço. Te agradeço mais uma vez. Valeu, obrigado, irmão. Valeu mesmo, irmão. Valeu, o papo foi legal pra caramba. Valeu, cara, que bom. Obrigadão. Valeu, irmão. Um abraço. Um abraço. Esse foi o Marcelo Carné, goleiro do Juventude, cria do Mengão aí, era bastante promissor, seleção de base, pena que a gente não conseguiu ver mais dele com a camisa do Flamengo. Pedir para vocês continuarem seguindo a gente, que vai ter muito mais entrevista lá no Instagram, @FlaRapOriginal. Eu sou o @CalheirosJuan, o nosso convidado é @MHPCarné. E também os parceiros @Trave de Chinelo _oficial, a loja @fute.esport _oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas, e também o @Clube Retro RJ, com cupom de desconto FLARAP, você tem também desconto nas camisas retrô do Flamengo. Você pode ouvir esse e outros podcasts pelo Anchor, Spotify, o nosso canal no YouTube, FlaRap Original, também disponibiliza as entrevistas lá para vocês ouvirem. Tem bastante lá já, esse aqui é o nosso 10º episódio, então tem bastante entrevista legal lá, caso você não tenha visto as anteriores. Fiquem ligados, aqui é raça, amor e paixão. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga. É manual do Vapo, Gerson, nosso coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada. Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta,
Já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão. Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga. Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da Taça Libertadores. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Ha! Salve, salve, nação rubro-negra. Que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo. Ah!